Olá, se você não me conhece, meu nome é Janice e eu ajudo famílias a conseguirem que seus bebês durmam a noite toda logo nos primeiros meses de vida. E nesse vídeo eu vou responder uma questão que eu recebo muito, que foi uma das primeiras questões que eu recebi logo quando eu comecei a ajudar outras mães, depois que eu consegui que meus filhos dormissem ao completar às vezes 30, 40 dias de vida, eles já passavam a dormir a noite toda. Quando eu passei a ajudar outras mães, essa dúvida vem muito. Janice, é possível conseguir que o bebê durma a noite toda mesmo fazendo em livre demanda? E neste vídeo eu vou te contar que sim, é possível. Eu vou primeiro te apresentar a minha história, como que eu amamentava. Depois eu vou te explicar por que possivelmente você esteja fazendo isso errado. Talvez você tenha entendido, talvez você esteja interpretando a livre demanda de uma maneira equivocada. Isso pode estar prejudicando o sono do seu bebê. Eu vou te contar o que é a amamentação efetiva, aquela que ajuda a desenvolver uma noite de sono, a rotina de uma noite de sono no seu bebê. E finalmente eu vou te dizer o que a livre demanda, onde que a livre demanda influencia no desenvolvimento do sono noturno do seu bebê. Então vamos lá? Bom, primeira coisa, logo que eu engravidei, eu li um livro que mandava, que assim orientava que a amamentação devia ser de 3 em 3 horas. Naquela época, aquilo fez muito sentido para mim, porque eu entendia que a alimentação realmente era de 3 em 3 horas, então falar que a amamentação era de 3 em 3 horas, para mim pareceu muito lógico. E eu ainda estava gestante quando eu li esse livro. Quando a minha filha nasceu, funcionou? Não funcionou. Por quê? Porque eu tinha lido o livro, mas a minha filha, a Maria Luísa, não. E aí eu tive que dar um jeito de desenvolver, primeiro de fazer com que ela mamasse. A Maria Luísa queria dormir a noite inteira não, queria dormir o tempo inteiro. Ela poderia até acordar com fome, chorando, mas era eu botar no peito e ela dormia imediatamente. Eu sentia que o meu leite não saía, ela não sugava, ela não mamava. Então eu tive que descobrir formas, o pediatra me ajudou, de fazer com que Maria Luísa mamasse e que mamasse, como eu tinha aprendido, de 3 em 3 horas. Inclusive o pediatra me orientava assim, as enfermeiras da maternidade me orientaram assim e estava tudo bem, era nisso que eu acreditava. Funcionou. Depois de 2 meses e meio, Maria Luísa passa a dormir a noite toda, antes de completar 3 meses. Aí vem o Lucas. Funcionou? Não funcionou. Por quê? Porque o Lucas não era Maria Luísa. Então, as coisas já não funcionavam mais do mesmo jeito. As coisas já o que tinha funcionado para Maria Luísa não estava funcionando tão bem para o Lucas. O Lucas não estava se comportando exatamente como Maria Luísa e nem exatamente como o personagem, o bebê do livro que eu li, que falei, mãezinha, você vai dar o peito a cada 3 horas e o bebê vai mamar de 3 em 3 horas? Não rolou desse jeito. Então eu já tinha começado a desenvolver isso com Maria Luísa, eu tive que dar uma aperfeiçoada nisso, né? Nisso o quê? Como é que eu resolvi? Eu tive que observar o meu filho, observar as demandas dele, eu já estava entendendo que aquele rigor não estava funcionando, não ia valer, não é assim, né? A criança não leu o livro, a criança não se comportava daquela maneira como o livro dizia. Então, como é que eu tive que fazer? Eu tive que observar e adaptar e atender a demanda dele. Na época, não tinha esse nome, eu só tinha a consciência. Não vai acontecer perfeitamente como o livro mandou, eu vou ter que ver o que está acontecendo, eu vou ter que aperfeiçoar, né? Eu vou ter que entender o que está acontecendo para eu poder atender a demanda do meu filho, né? E o Lucas, com 2 meses, ao completar 2 meses de vida, passa a dormir a noite toda. Vem o 3º e o 4º filhos. E aí eu já sabia, não adianta ter rigor, tem que observar a criança e atender a demanda dele.
passei a observar Pedro, né, o terceiro filho, logo após o resguardo. Então, com 1 mês e meio, antes de completar 2 meses, ele passa a dormir a noite toda. E mesma coisa o Antônio. Eu já sabia, era uma questão de observar e atender a demanda. E aí, por que hoje em dia eu acredito, eu vejo que há muito erro, que é uma interpretação muito equivocada com relação à livre demanda, né? O que você pode estar fazendo de errado? O que você está fazendo de errado nessa interpretação e até nessa execução do que é a livre demanda? Primeiro, o principal erro, que é realmente a má interpretação, é achar que criança fez um barulhinho, tem que botar ela no peito. Qualquer coisinha que aconteça é criança no peito. Qualquer chorinho, coloca no peito que resolve. Se tudo, qualquer coisa que o seu filho pedir, você resolver com o peito, como é que você vai entender qual é a demanda dele? Como é que você vai conhecer ele para você poder atender a demanda dele? A criança não chora só por causa de fome, né? A criança, ela chora, ela reclama, ela resmunga por uma série de coisas, né, que podem estar acontecendo. Eu falava num outro vídeo que eu estava lendo há poucos dias que o bebê chora até por tédio, mas é claro, quem gosta de tédio? Eu gosto de tédio? Eu não gosto de tédio. Eu até sou bem tolerante a tédio, mas você gosta de ficar entediada? Não. Agora, nós somos adultas, maduras, né? Talvez um pouco mais jovem, mas a gente não vai chorar, então a gente não vai chorar por causa de tédio, mas o bebezinho, sim. E aí, o que acontece? Isso leva, essa má interpretação leva ao segundo erro, que é o quê? Fazer do peito a solução de todos os problemas. Ele é um calmante para o bebê e, no curtíssimo prazo, ele é um calmante para a mãe. O bebê não tá chorando, a mãe, em tese, tá calma, acalmou a mãe. Então, o segundo erro é isso. Tudo se resolve com o peito. O peito vira, a amamentação vira a solução de tudo. E quais são as consequências mais comuns que eu vejo nisso, tá? Primeiro, você não conhece o seu filho. Como é que você vai saber qual é a demanda dele, né? Se para tudo você tem uma solução rápida, fácil, ali em você, disponível, você acaba não conhecendo o seu filho. Você também deixa de atender algumas demandas, né? Ele pode ter alguma demanda, ele pode estar chorando, ele pode estar pedindo a sua presença por algum motivo, e aí o peito acalma ele. Ele deixa de pedir aquilo, mas você também não atendeu a demanda, né, que pode estar acontecendo. Ele pode estar simplesmente querendo ficar na dele, ele pode estar falando para você: me solta, me larga, me deixa, eu tô cansado, eu tô entediado, eu quero dormir, e você tá ali colocando o peito, colocando ele para mamar. No médio prazo, uma consequência última seria a exaustão da mãe. Eu aposto que você veio parar nesse vídeo possivelmente por esse motivo, né? Se sentindo exausta, né? E curiosa para saber como é que vai dormir a noite toda se eu tô fazendo livre demanda. Você tá o tempo inteiro ali sendo sugada. Gente, eu conheço histórias de mães que ficaram 4, 5, 6, 9 horas com o bebezinho na cabeça da mãe, mamando. Mas nós sabemos que não. Eu imagino que não é mamando. Isso é um equívoco da parte da mãe. E aí, tá, Janice, se o peito, né, se a amamentação não é para tudo, né, o que é a amamentação? Como que faz uma amamentação efetiva? Primeiro, lembra do livro que eu comentei, que me ensinou que a amamentação era de 3 em 3 horas? E todas as orientações que eu recebi por ocasião do parto, né?
amamentar de 3 em 3 horas. O que o livro falava? Que tinha que dar tempo para o peito encher, né? Então, o bebê esvazia, ele faz aquela refeição e aí o peito, pela sucção, né, vai estimular a produção de leite. Agora vamos imaginar o seguinte, aí já é imaginação minha, tá? Você colocou o bebê para mamar. A gente sabe que é a sucção que estimula a produção de leite. Aí o bebê tá ali sugando e o seu peito tá produzindo leite, né? Tá produzindo, mas ele não tá produzindo em ritmo de rios caudalosos, né? Cachoeira caudalosa. Ele tá produzindo ali aquele fiozinho, né? Aquela minazinha. Para mim, no meu entendimento, seria como, né? Quando eu comecei a ver mães amamentando em livre demanda, e livre demanda significa chorou, põe no peito, 1, 2, 3 horas, né? Ininterruptas, eu falei assim, deve ser como se essa criança tivesse, como se a pessoa tivesse, ao invés de fazer uma refeição, no momento em que ela tem fome, ela come um grãozinho de arroz de 5 em 5 minutos. Foi a analogia que eu fiz. Para mim, isso não faz sentido. E aí, o que é a amamentação? O que eu entendo que seja a amamentação? E se você prestar atenção aos consultores, a outros consultores do sono, se você pesquisar, se você for ouvir, você vai ver que eles defendem muito que seja livre demanda, mas lá no meio, sutilmente, eles explicam como que acontece a livre demanda, a correta, né? E ela, se ela tiver correta, você vai perceber que ela não é ininterrupta ou com uma frequência maior do que 40 minutos, 1 hora, com um intervalo no meio. Então ela tem uma regularidade, né? Tem um momento que o seu filho vai sentir fome, né? Por exemplo, se eu comer um hambúrguer desse tamanho, eu vou sentir fome, eu vou levar mais tempo para sentir fome do que se eu comer um filé de peixe. Eu já sei, se eu comer um filé de peixe, em 2 horas eu tô com fome. Eu já sei, no dia que eu falo assim, engraçado, tá cedo, eu já tô com fome, o que eu almocei? Eu almocei peixe, né? Então imagina um bebezinho que tá sempre se alimentando da mesma coisa, né? Leite materno, ou talvez fórmula, mamadeira, leite ordenhado, que também é materno, né? Que é materno, claro. Mas, então, ele vai ter uma regularidade do momento em que ele sente fome, se ele fizer uma refeição. Então, assim, a amamentação, a finalidade dela, ela existe no nosso corpo para a nutrição do nosso filho, para a nutrição do nosso bebê. Ela pode até oferecer outros benefícios, né? Aconchego, acalento, calma, serenidade, conexão, beleza, é tudo isso, mas isso não é finalidade. Isso vem no combo, isso é no pacote, vem junto. A finalidade da amamentação é a nutrição. Calor, aconchego, conexão. Você pode fazer isso de outras formas. Nutrição, em teoria, não, né? A gente, é claro que quando você não pode nutrir do seu próprio leite materno, você faz de uma outra forma, mas que também tem a função de nutrição. Então, vai dar uma fórmula, vai dar uma mamadeira, não sei como que você pode ter sido orientada, né? Não sei o que o seu médico, o seu pediatra pode ter recomendado para você, mas a função é nutrição. O médico não vai prescrever uma fórmula, não vai te orientar da fórmula para o seu bebê para gerar conexão entre você e o seu bebê. E mesmo você que dá fórmula para ele se alimentar, você tem conexão com ele, você tem aconchego, você tem acalento com ele enquanto você o está nutrindo, né? É ou não é?
E aí, Janice, como então que a gente faz a livre demanda que não exaure a mãe, né? E que favorece um sono noturno saudável? A chave está na observação. Você tem que observar o seu bebê, ver em que momento em que ele sente fome, né? Então, por exemplo, a Maria Luísa, ela poderia até sentir fome, mas ela não chorava, ela não reclamava. Então, o que eu fiz com ela? Eu amamentei ela de 3 em 3 horas. Mas eu percebia que ela mamava muito rapidinho. Em 14 minutos, Maria Luísa já tinha esvaziado os 2 peitos e já estava arrotando. E eu falei, bom, essa é a demanda dela. O livro mandava o bebê ficar 20 a 40 minutos num peito, 20 a 40 no outro. E Maria Luísa, com menos de 15 minutos, já resolvia a fome dela. Eu observei e falei, não, Maria Luísa não leu o livro, ela não está se comportando dessa forma. Lucas, a mesma coisa. O Lucas, meia hora antes do que normalmente Maria Luísa, ele acordava da sonequinha dele chorando, reclamando. E eu olhava e falava, esse menino tá com fome. E não entendia muito bem, falava, mas não era para ter fome a partir de tal hora, né? Que era mais ou menos como era Maria Luísa. Então o que acontecia? Maria Luísa não se comportava do jeito que o livro falava porque ela não tinha lido o livro, né? Antes de nascer. E Lucas não se comportava porque ele não era Maria Luísa. O que resolveu? Observar. Então eu observei qual era a demanda da Maria Luísa e eu tive que observar qual era a demanda do Lucas. A partir dali, eu pude então falar assim, a chave está na observação. Então, para fazer a livre demanda, observe, respeite o seu filho e atenda a demanda dele, tá? E saiba que outras demandas podem ser atendidas de outra forma. Quando ele chorar de fome, quando ele estiver com fome, precisar do peito, você dá para a nutrição dele. Acabou a nutrição, virou calmante, colinho da mamãe, chupetinha, tira, dê uma chupetinha, dê o colinho da mamãe, tá? Acalme-o com a sua voz, com o seu carinho, com o seu acolhimento. Não é porque você vai tirar ele do peito se ele já não está mais se alimentando, se ele já está saciado, que você vai deixar de acolher, né? E de ser generosa, gentil com o seu filho ali, proporcionando para ele a tua presença. Quais são os benefícios, né, dessa livre demanda, dessa amamentação efetiva, dessa amamentação nutritiva? Bom, primeira coisa, no meu entendimento, ele permite que o seu bebê se expresse, né? Você não cancela o choro, você não corta o choro, você enfim, não cala o choro, você observa, você diferencia o choro. Poxa, tá com fome, tá com sono, tá com frio, tá com o quê? Não, tá com fome. Então é fome, é alimentação, é uma refeição que eu preciso providenciar para o meu filho. Ele pode se expressar por meio do choro. Permite a mãe conhecer. Eu acabei de dar exemplo, né? Conhecer melhor o seu filho. Permite ao filho conhecer melhor a minha mãe. Como é que minha mãe me atende com fome? Como é que minha mãe me atende com frio? Como é que minha mãe me atende com dor, né? Então, permite que você conheça melhor o seu filho, que você entenda melhor as demandas do seu filho. E aí vem uma sugestão minha, tá? Uma orientação que eu dou. Perca o medo de permitir que o seu bebê chore, tá? Não é não ser gentil. Você permitir que o seu bebê chore e estar atenta ao choro do bebê. E estar zelosa, cuidadosa com o choro do bebê. Permitir não é abandonar chorando. Permitir é ouvir a criança. Aquele bebê, ele não conhece, ele não sabe fazer uso do nosso idioma, ele não sabe fazer uso do português,
do inglês, do francês, de qualquer que seja o idioma da casa dele. Ele não sabe fazer uso, ele só sabe chorar. Então, comece ouvindo o choro do seu filho. Perca o medo de permitir que o seu filho chore enquanto você o observa, enquanto você tenta entender. Aos poucos, isso vai virar um idioma próprio entre mãe e filho. Aos poucos, você vai saber exatamente por que o seu filho está chorando. Inclusive se for manha, inclusive se for uma pirraça. Olha, ele está chorando porque ele quer chorar. Isso é uma sugestão que eu dou. Não tenha medo de permitir, de ser atenta ao choro do seu filho. Tá, Janice? E onde é que tudo isso entra no sono? O que tem a ver tudo isso? Livre demanda nutritiva, né? Amamentação nutritiva, livre demanda efetiva com o sono noturno. Onde é que entra essa história toda? Vamos lá. O sono noturno, ele é apenas um aspecto da saúde, né? Então, saúde é todo um quadro que entra a alimentação, o movimento do corpo, vitaminas, hábitos, né? Uma sequência de bons hábitos. Então, o sono noturno, ele é apenas um aspecto da saúde, né? Sono também é apenas um aspecto da saúde. E ele, na minha opinião, é o que mais depende dos demais aspectos. Se você dormir bem, se você tiver rotina saudável, se você tiver uma rotina saudável de sono, exercícios físicos, água, sol, provavelmente você vai dormir bem. A recíproca não necessariamente é verdadeira. Se eu dormir bem, eu vou ter uma boa alimentação. Acredito que não, tá? Mas o sono, sim, depende de vários outros aspectos e a alimentação é um deles, né? Quem se alimenta bem tem mais chances de dormir bem, desde que respeite outros bons hábitos. Não adianta nada você se alimentar bem, praticar exercícios físicos, tomar sol, tomar água, pererê, 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 ficar no celular até 2 da manhã e dormir tendo que acordar às 5 para trabalhar, para fazer as suas atividades diurnas, enfim, né? Então, mas se você tiver hábitos saudáveis, provavelmente isso vai se refletir no sono. E um sono reparador ajuda, é claro, no desenvolvimento dos seus hábitos saudáveis ao longo do dia, né? Então, a livre demanda correta, a amamentação em livre demanda de maneira correta, de maneira nutritiva, ela faz com que, ela favorece com que você desenvolva com o seu filho ao longo do dia uma rotina. Porque lembra que eu falei? Se o seu filho está fazendo uma refeição que é sempre dos mesmos nutrientes e é sempre do mesmo tamanho, ele vai ter uma regularidade de momentos que ele sente fome. Então o Lucas tinha a cada 2h30. Eu podia olhar no reloginho. Não é que eu amamentava ele porque eu olhava no reloginho. Quando ele chorava de fome, eu olhava. Tá na hora, 2h30. É a regularidade da fome dele. Maria Luísa não. Maria Luísa, aí a regularidade dela já era bem maior. Inclusive, se eu deixasse, ela pularia refeições e eu não deixava. Tá? Então, a livre demanda, ela desenvolve uma rotina ao longo do dia. Ela favorece o desenvolvimento de uma rotina ao longo do dia. E rotina leva a hábito, né? Então, se ele tiver bons hábitos ao longo do dia, ele está se alimentando bem e ele tem essa rotina, esses bons hábitos, consequentemente, ele vai dormir bem à noite, muito provavelmente, se outros fatores não influenciarem. Mas a livre demanda feita de maneira correta vai favorecer sim. Então, agora que eu já te contei a minha história, como foi que eu aprendi a observar meus filhos, mesmo
tendo sido ensinada de que a amamentação é de 3 em 3 horas. Que eu já explicitei para você que talvez você esteja fazendo isso errado, a livre demanda errada, e te mostrei que pode estar havendo uma má interpretação do que de fato é a livre demanda, né? Que é livre demanda de alimento, de nutrição. E aí eu te mostrei como que é a amamentação efetiva, é aquela que vai nutrir o seu filho. Outras demandas você pode atender de outras formas. E por fim, te ajudei a mostrar, te ajudei a entender, te mostrei, né, como que a livre demanda auxilia no desenvolvimento do sono, que é através do favorecimento do desenvolvimento de uma rotina. Então, eu pude te mostrar que é possível sim que o bebê desenvolva, passe a dormir uma noite toda, mesmo que você amamente em livre demanda. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dê um like, compartilhe, assine o canal e eu vejo você no próximo vídeo.